Bom estar com você mais uma vez. O texto bíblico, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Vamos aos versos 41 a 44. Está escrito assim: Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Isto é algo incrível, extraordinário. Só poderia ser feito pelo Senhor da vida, pelo Supremo Criador, por aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Você certamente conhece essa história, a multiplicação dos pães e dos peixes. Só para a gente entender um pouquinho o contexto, nos versos anteriores é dito que Jesus estava pregando e havia ali uma multidão acompanhando a mensagem. E aí, já estava ficando tarde e os discípulos de Jesus se aproximaram dele e disseram: Senhor, esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas ir embora para que elas possam comprar para si o que comer. Você entendeu, não é? Eles estavam dizendo: Senhor, está na hora de parar o sermão. Já está grande demais esse sermão. É hora de parar. O povo está com fome. E então Jesus disse para eles: deem vocês mesmos de comer a eles. Uma orientação, não é? Uma exigência aparentemente ilógica. Mas muitas vezes o que não tem lógica para a gente tem para Deus. E quem sabe mais? Eu, você ou Deus? Lembre-se que todas as ordens de Deus são capacitadoras. Todas as ordens de Deus são acompanhadas de poder, do poder necessário para executá-las. E os discípulos, diante da orientação do Senhor, disseram: mas iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer a esse povo todo? E Jesus disse assim: quantos pães vocês têm? Verifiquem aí, procurem saber. E a resposta foi: 5 pães e 2 peixes. Nossas impossibilidades são as grandes oportunidades do nosso maravilhoso Deus revelar o seu poder. E então, na sequência, Jesus disse: organizem o povo para que todos se assentem. E aí aconteceu o que eu acabei de ler para você. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, orou, glorificou o nome do Pai e repartiu entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E aí os que comeram os pães eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Oh, Deus seja louvado! Nosso Deus tem poder para fazer o impossível, o inimaginável. O que você e eu precisamos fazer é nos colocar inteiramente nas mãos dele e pedir sempre ao Senhor que, pelo Espírito Santo, Ele nos dê a genuína fé para que nós confiemos sempre de maneira inabalável. Deus abençoe você. Que o Senhor desenvolva em você o dom da fé. Acredite no que eu disse, nossas impossibilidades são as grandes oportunidades do nosso Deus manifestar o seu poder. Vamos orar? Senhor, humildemente te pedimos, desenvolve em nós, Senhor, o dom da fé, para que possamos crer e seguir e obedecer a Tua palavra, mesmo que Tuas ordens muitas vezes nos pareçam ilógicas, que nós vivamos pela fé, porque sabemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Oramos com gratidão em Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 está escrito: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada.
Você já reparou que em alguns momentos parece que estamos andando em círculos? Passamos por muitas situações, mas parece que sempre estamos combatendo os mesmos inimigos, pelejando as mesmas causas. Seja alguns problemas que ainda nos cercam, ou alguns hábitos que insistimos em manter na nossa vida. O fato é que, mesmo depois de tanto tempo andando com Jesus, ainda esbarramos em questões que já deveriam ter sido resolvidas, e por isso continuamos sem sair do lugar. Adiamos algumas decisões importantes que deveríamos ter tomado em nossa vida e não colocamos em prática o que temos aprendido, porque algumas mudanças vão exigir que deixemos a nossa zona de conforto, e por isso nós as evitamos ao máximo. O problema é que quanto mais demoramos a agir diante de uma situação, mais ela pode ir se complicando, e maior será o estrago que fará na nossa vida. A palavra de Deus diz em Salmos 42 que um abismo chama outro abismo. Por exemplo, se você acompanha o nosso canal há mais tempo, certamente você já me ouviu falar sobre a importância de uma vida diária, de oração e leitura bíblica. Então, por que nós sempre deixamos isso para depois? Temos aprendido muito e praticado pouco, e continuamos adiando aquilo que já deveria ter sido feito. Estamos sempre aguardando pelo momento ideal, mas segundo o texto que foi lido inicialmente, quem espera pelo momento perfeito nunca vai semear, e por isso também não colherá. Às vezes deixamos de tomar até algumas decisões que farão bem para a nossa saúde, como por exemplo, aqueles exercícios que sabemos que precisamos praticar e que se quisermos, com alguns cliques no celular, teríamos acesso a eles. Mas nós também adiamos isso, mesmo sabendo que vai tomar apenas alguns minutos do nosso dia e vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Sempre estamos adiando decisões que somente nos fariam bem se elas fossem tomadas. E por não tomarmos essas decisões, deixamos de experimentar um novo tempo em nossa vida. Ficamos esperando por grandes mudanças, mas nos esquecemos de que as pequenas decisões é que na verdade mudam o nosso destino. Algumas coisas não estão sob nosso controle e simplesmente não podemos decidir. Porém, existem sim coisas que nós podemos fazer, e algumas decisões dependem somente de uma atitude nossa. Que hoje seja o tempo que o Senhor estabeleceu para que você pare de andar em círculos e viva um novo momento em sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado pela tua palavra e pelo teu amor. Senhor, nos perdoe, pois temos procrastinado muitas coisas e temos optado por ficar na nossa zona de conforto, ao invés de tomarmos algumas decisões que mudariam toda a nossa vida. Não de forma repentina e rápida, mas de forma progressiva e crescente. E veríamos mudanças ao nosso redor dia após dia. Nos ajude a sermos mais firmes em nossas decisões. E nos ajuda a parar de adiar situações importantes, pois queremos viver um novo tempo na nossa história. Por isso, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do nosso canal se quiser apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.